Todo mundo me conhece, sou o João, sou R2 do serviço, e hoje a gente vai falar um pouco para aquelas pessoas que não conseguem nem ver um cilindro cruzado, não sabe o que que é. A R1 acabou de chegar na residência e está querendo saber como que faz o cilindro da lente do paciente. Ou se você tiver alguma insegurança em prescrever alguma coisa de astigmatismo, a gente vai abordar esse tema também. Hoje é o dia de prestar atenção aí, né? Então a gente vai falar de refração e astigmatismo. Então, vamos começar falando um pouco sobre o astigmatismo em si, né? Que é um termo que vem do grego, são esses dois radicais aí, o a, que significa ausência ou falta de, e o estigma, que significa um ponto. Então, é a falta de um ponto. Por que esse nome? Eu vou falar sobre isso mais à frente, quando eu estiver explicando um pouco os princípios, revendo os princípios de ótica. No astigmatismo, então, a gente tem os meridianos principais do olho, com poderes refrativos diferentes, e uma comparação interessante que a gente pode fazer é a comparação da bola de basquete e a bola de futebol americano. A gente vê que a bola de basquete ela é toda redonda. Se a gente pegasse e cortasse uma faixa, um pedaço dela, a gente poderia falar que é uma lente esférica. Já a bola de futebol americano, a gente vê que tem dois meridianos. A gente tem o meridiano que vai de uma ponta a outra e o meridiano que secciona a bola ao meio, né? E seria então a gente teria então uma córnea esférica, seria mais parecida com a bola de basquete, e a córnea de futebol americano seria mais parecida com a bola de futebol americano. A gente tem origens anatômicas para o astigmatismo, que podem ser na córnea, cristalino, na mácula, e a maioria das vezes é na córnea, mas se o astigmatismo for mais alto, for um alto astigmatismo, quase 100% das vezes vai ser por causa de uma alteração corneana. A epidemiologia do astigmatismo, ele é uma ametropia de alta frequência, mas a grande maioria dos casos tem 2 dioptrias ou menos. Só 2 a 6% tem mais de 2 dioptrias. E as crianças pequenas, principalmente até 3 anos e meio, têm mais do que os adultos, por incrível que pareça. É uma fase que a gente tem esse astigmatismo. E já pulando para o próximo tópico, as crianças pequenas, até 3 anos e meio, têm uma tendência de ter um astigmatismo contra a regra, né? O que vai contra o que a gente pensa normalmente, pessoa jovem, a favor da regra. A partir de 3 anos e meio, o olho da criança tem um desenvolvimento que faz tender a desaparecer ou diminuir esse astigmatismo, né? E aí a gente vai ter essa diminuição e essa tendência à mudança para a favor da regra. E isso vai durar até mais ou menos a quinta década de vida, que é quando a gente tem a gente pode ver no gráfico que as linhas se cruzam. Então, as referências variam de 40 a 49 anos, um ponto de cruzamento aí da tendência a ser maior contra a regra. Então, eu li algumas referências que falam de 45 a 49, 40 a 45, por aí vai. E o oblíquo sempre em número mais baixo, né? Importante falar que esse gráfico aí é relativo, né? Então, a gente não tem uma visão de como que cresce na população isso aí, mas a tendência é aumentar com a idade. A etiologia do astigmatismo, ela é, na maior parte, desconhecida, né? A gente a gente tem essa hipótese da tensão palpebral que faz encurvar o meridiano vertical. Eu até montei essa imagem aqui à direita para exemplificar como que seria isso. E é até engraçado de falar isso, mas quando a gente pega o livro do Milton Ruiz, que é uma das referências do CBO para refração, e o Borest, Clinical Refraction, né, de refração, a gente vê que o livro do Milton Ruiz praticamente pegou o parágrafo do Borest, colocou no tradutor do Google e colocou no livro. Está muito parecido. Ele fala exatamente disso, usa as mesmas referências. Fala, inclusive, que o Calaz e massa palpebrais, pensando no mesmo raciocínio, teriam um efeito, mas já foi invalidado. E acima de 40 anos, a gente pensa que teria um afrouxamento do colágeno, mas isso não acontece. O que acontece? Acontece uma contração dos músculos extrínsecos que geram esse astigmatismo a favor da regra. Lembrando que a tensão palpebral que encurvaria o meridiano vertical causaria um astigmatismo a favor da regra, né? Agora, quando é de alto grau, já foram interrogadas várias etiologias, né? Quando se trata de astigmatismo a favor da regra de alto grau, a gente pensa mais na etiologia genética,
Se for oblíquo, mais congênito. Mas isso são hipóteses, tem algumas evidências que suportam isso aí, mas não é nada comprovado. E é lógico, as ectasias, os traumas, as cirurgias que podem causar astigmatismo, principalmente de alto grau não, desculpa, irregular. E aproveitar para falar isso, a aula de refração em ceratocone também é minha, uma coincidência, né? Mas eu vou deixar para entrar nessa parte de astigmatismo irregular junto com ceratocone e ectasias, né? Então, acredito que fica mais bem organizado e sobra tempo para falar bem hoje e também no dia 17 de julho. Certo. Então, a gente tem que lembrar essa parte. Não existe esse enfraquecimento do colágeno. Então, mais de 40 anos é essa contração dos músculos extrínsecos. Então, eu vou voltar agora a falar de alguns temas que já foram falados por colegas, Matheus, Luísa, falaram isso muito bem, a introdução aí. Eu vou voltar nesses temas para poder ficar mais fácil, vai, que alguém perdeu uma aula, né? Então, eu vou explicar um pouco de forma mais rápida, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, mas eu vou tentar resumir aqui. Então, um dos principais fatores que a gente tem que pensar de óptica quando a gente pensa em astigmatismo é justamente o conoide de Sturm, né? O que é isso? Se a gente olhar nessa imagem aqui à direita, a gente vê essa imagem como se fossem duas casquinhas de sorvete unidas pelas pontas, sendo que elas foram esmagadas, um na horizontal e o outro na vertical, né? Os raios paralelos, eles se formam, então, dessa forma. Como assim, né? Lembra que eu falei que astigmatismo vem de A e estigma, que significa ausência de um ponto. Por quê? Num sistema esférico, os raios paralelos convergem para um único ponto focal, né? E isso aí não acontece no astigmatismo. Por quê? Porque a dioptria de um meridiano, ela é diferente do meridiano principal, né? Os meridianos principais entre si. Eles podem ser perpendiculares entre si, mas nem sempre. No conoide, é essa a representação. Então, forma esse formato cônico, né? E a acomodação, ela pode tentar se adaptar, fazer o olho se adaptar a essa mudança aqui do astigmatismo nos eixos, né? E como que a acomodação faz isso? Não dá para eliminar o astigmatismo, mas a acomodação tenta colocar esse círculo de menor confusão, que é como se fosse um equivalente esférico entre os dois, na retina. Nem sempre consegue fazer isso, né, dependendo de onde tiver esse ponto, esse círculo, mas eles tentam, inclusive é fonte de sintomas, né? E falando sobre esse ponto, a gente entra então em equivalente esférico, que corresponde a esse círculo de menor confusão no conoide de Sturm, né? Esse equivalente esférico ele é útil para prescrição do cilindro parcialmente. Total também, a gente precisa saber em prova, precisa saber, por exemplo, para prescrever uma lente de contato, que a gente não vai passar a parte tórica dela, uma lente rígida, por exemplo, que geralmente não tem. E como que a gente faz para encontrar? O equivalente esférico, então, é a dioptria esférica, mais a metade da dioptria cilíndrica. Então, nessa cruz de poderes aqui à esquerda, à direita, desculpa, se a gente fizer como que seria a prescrição, a gente teria, então, a menos 3 com menos 1,5 a 180, né? A gente pega esse 1,5, divide por 2, dá 0,75 negativos, somando a menos 3 dá 3,75. Então, esse seria o equivalente esférico, certo? É importante lembrar que esse equivalente esférico não é um ponto de foco, é um ponto de melhor foco sem correção cilíndrica, né? Então, se a gente passar um equivalente esférico para o paciente, ele vai conseguir enxergar, mas vai ficar uma imagem de baixa qualidade, né? Passando à frente, então, a gente tem que, já falando de equivalente esférico, vou falar também da conversão do valor do cilindro. Importante isso aí, cai muito nas provas de título, né? A gente tem, então, duas convenções para descrever o valor do cilindro. Ou o cilindro, ou ele é positivo, como na maioria das referências americanas, ou ele é negativo, como a gente usa aqui no Brasil, né? Então, assim, é importante saber por vários motivos. Porque cai na prova, porque você vai estudar por livros americanos, a academia usa esse sistema e por aí vai.
Como que faz para converter? Eu coloquei os passos aqui, mas eu vou colocar fazendo um exemplo, né? Então, a gente tem essa refração mais 3 com menos 1 a 180. Como que a gente vai fazer, então? Seguindo os passos, eu vou adicionar a potência do cilindro à esfera algebricamente, ou seja, mais 3 e menos 1 dá mais 2, né? E eu vou mudar o sinal do cilindro de mais para menos ou de menos para mais, então fica mais 1, certo? E alterar o eixo em 90 graus. Então, de 180 vai para 90. Beleza? E para verificar se está certo, está na prova, quer ter certeza, reconverte, né? Então, se você somar mais 2 e mais 1 dá mais 3, muda o sinal do mais 1 dá menos 1, e muda de novo, dá 180, então tá tudo certo. João, só interrompendo um pouquinho, volta lá. Isso é uma ferramenta muito interessante, principalmente para questões de prova, em que eles vão colocar algum tipo de grau e vão perguntar se esse astigmatismo é miópico simples, miópico composto, hipermetrópico. Então, vocês saberem essa ferramenta, saberem fazer essa conversão do valor cilíndrico do positivo para o negativo e a volta, como você está falando, ajuda muito na classificação quando eles vão perguntar alguma coisa. Isso, honestamente, tem mais função teórica do que prática, mas, a não ser como você falou, né, tem prescrições de outros países que são de astigmatismo positivo, ou até mesmo, às vezes, você tem uma leitura aí em astigmatismo positivo, mas em prova, para você fazer, para você conseguir visualizar melhor se essa classificação dos astigmatismos, essa conversão, ela é bastante útil, visualiza bem. No exemplo de cima, no mais 3 com menos 1, você não consegue dizer muito bem. No de baixo, você já consegue classificar um pouquinho melhor, entendeu? Então, é bem importante isso daí. É uma ferramenta legal para vocês saberem na hora de classificar o astigmatismo. Pode ir. Certo. João, Sim. tem uma aula programada, acho que é a última aula do roteiro também, que eu vou Uhum. falar sobre transposição de lentes e essas conversões todas, tá? Então, depois a gente vai treinar bastante isso. Eu concordo que são táticas que vocês precisam estar bem treinadinhos mesmo. Beleza. Vou passar mais um ponto antes de entrar no tema que o Dr. Gabriel já começou a falar, que é a classificação, só para falar os sinais e sintomas que o paciente sente no astigmatismo, que geralmente, esses sintomas, eles unem sintomas de hipermetropia e de miopia. Então, ele vai ter astenopia, vai ter sintomas de astenopia, né? Seria cefaleia, desconforto ocular, cansaço, queimação, olhos irritados, e pode ter esses sintomas de miopia, um squinting, né, que é o fechamento do olho para tentar formar um buraco estenopeico, mas isso aí ele faz isso justamente para tentar acomodar ou tentar acomodar no caso da estenopia e o buraco estenopeico para tentar tirar essas distorções da imagem, né? E o paciente do astigmatismo, ele sente muita distorção espacial. Isso é importantíssimo da gente falar. A gente tem que ter muito cuidado com a adaptação aos óculos, porque alguns pacientes levam dias a semanas, mas alguns não são tão simples assim. Eu vou falar sobre isso mais à frente, sobre como falar com o paciente, o que fazer dependendo dos casos. Mas é importante a gente saber disso, por quê? Porque o paciente que tem um astigmatismo, mas nunca foi corrigido, ele acostuma com aquela imagem distorcida. Se você vai mudar aquela imagem para uma imagem corrigida, ele pode não achar muito bom. Ou então, se mudar algum eixo, distorce tem uma distorção espacial, e aí vai ter essas mudanças perceptuais do espaço, né? Então, a gente tem essa magnificação de uma parte da lente, de um meridiano, e o outro não, e isso aí também pode gerar um efeito prismático, oblíquo, né? E isso aí vai dar uma incerteza no caminhar, vertigem, aparência de objetos distorcidos, engraçados, né, assim, diferentes. E a gente tem que ter isso sempre em mente, porque pode causar confusão, desorientação, por causa desses elementos que ajudam no julgamento do espaço linear. Então, o paciente pode ficar perdido com isso. E agora, entrando então no tema de classificação que o professor tinha falado, vou começar pela regularidade do astigmatismo. A regularidade, então, são os eixos que os meridianos têm. No regular, eles fazem um ângulo reto um ao outro, né? Claro que tem uma tolerância aí de uns 20, 30 graus,
mas geralmente ângulos retos um do outro. Se tiver uma diferença muito grande disso, eles não fazem ângulos retos, a gente chama de irregular. E geralmente eles são causados por doença corneana, ou trauma, a coloboma de fibras anulares, pterígio, subluxação do cristalino, cirurgia da catarata, e isso aí vai causar uma redução da melhor acuidade visual corrigida, né? Porque a gente nem sempre consegue corrigir isso com métodos tão simples, né? Certo. Então, passando à frente agora, a gente vai falar da orientação dos meridianos principais da córnea, né? Bem parecido com o outro, mas aqui a gente já vai falar de como que esses meridianos, onde que está o meridiano mais curvo ou o mais plano. No caso do a favor da regra, o meridiano mais plano, o de menor poder, ele vai ser horizontal e vai estar entre 20 e 160. Já o contra-regra, esse meridiano mais fraco vai estar entre 70 e 110. O astigmatismo contra-regra tem um efeito maior do que o a favor da regra. Se eles tivessem o mesmo grau, a visão do astigmatismo do paciente com astigmata com astigmatismo contra-regra vai ter uma pior acuidade visual. E o astigmatismo oblíquo, que vai estar entre 20 e 70 ou 110 e 160, também vai ter uma piora da acuidade visual. Algumas fontes falam que, inclusive, é pior do que o contra-regra, mas principalmente para perto, porque a gente vai ter alteração, e quando a gente vai olhar para perto, a gente tem a convergência, a acomodação, né? Esse reflexo faz também, além da convergência, quer dizer, na convergência ele faz uma ciclotorção e pode alterar esse eixo e pode gerar mais confusão ainda. A próxima classificação é pelo erro refrativo, que foi o que o professor começou a falar mais cedo. Volta um pouquinho lá, mais um pouquinho, João. Deixa eu fazer uns comentáriozinhos nesse slide, que ele é bastante importante. Então, para vocês entenderem, o que é a favor e contra a regra? Isso o a favor da regra é o mais comum, tá? É bem por isso mesmo. Então, a favor da regra é quando é o mais comum e o contra a regra é quando é o menos comum. Isso é prevalência. Olha o que você escreveu aí. O meridiano de menor poder é horizontal. Isso, então quer dizer que o outro é o mais curvo. Mas é importante que vocês percebam que na hora da prescrição, geralmente não, desculpa, é o contrário, né? Então você tem o eixo mais curvo nesse a favor da regra é a 90, então você tem maior poder na vertical, só que quando você vai fazer a prescrição do óculos, o astigmatismo a favor da regra, você tem a correção a 180, não confunde isso, tá? Isso é bem confuso para médico, para todo mundo. Então, nós estamos falando do olho. Esse slide é para vocês olharem e pensarem na córnea. Quando vocês estão pensando na correção, o eixo da correção é exatamente o contrário. Vocês entendem isso? Você viu isso, né, João? Então, que é o contrário. Isso é córnea. Quando você vai pensar em refração, em correção pelo óculos, ou por lente, ou por qualquer outra coisa, é o contrário. Então, o raciocínio aqui está na córnea. E, de novo, eu vejo questões brincando muito com isso. Numa sentença, está falando do poder da córnea. Na outra, é a orientação do grau de correção. Então, prestem muita atenção nisso e sempre tenham a referência correta, tá? Vai lá. Sim, só para comentar, vai ter um slide sobre isso, eu vou comentar um pouco sobre as lentes, como que funciona a correção, como que é a distorção da imagem e por aí vai. Vou entrar nesse tópico também. A próxima forma da classificação vai ser, então, pelo erro refrativo, né? A gente vai ter, então, esses seguintes tipos. O astigmatismo simples, o composto e o misto, a depender de como a imagem vai estar na retina, aqui na foto à direita. Então, o astigmatismo simples, uma das imagens vai estar na retina. À esquerda, a gente vai ter um astigmatismo miópico e à direita, um astigmatismo hipermetrópico. Simples, os dois. Aqui, na segunda linha, a gente vai ter, então, os astigmatismos compostos, né? As imagens, elas não estão em cima da retina, mas elas estão do mesmo lado da retina. Então, é justamente aquilo que o professor estava falando mais cedo. Aqui, à esquerda, a gente tem o astigmatismo miópico composto e à direita, hipermetrópico composto. E aqui abaixo, o astigmatismo misto, né? Que uma imagem vai estar antes, outra imagem vai estar depois, e o círculo de menor confusão, não necessariamente, vai estar focado na retina. E, como o professor falou, a gente tem que saber ver onde que vai estar essa imagem, a depender da nossa prescrição, da nossa refração. Porque a gente pode ter
a imagem esférica 1 grau formando um pouco antes, mas a imagem cilíndrica formando, quer dizer, a imagem esférica, eu digo na nossa linha de refração, o grau esférico formando antes, mas quando você soma o cilíndrico, ele forma depois, e aí seria um astigmatismo misto. Então, isso a gente tem que pensar, como que seria essa formação. Se precisar fazer a cruz de poderes, a doutora Mônica sempre fala isso, desmembra tudo, faz a cruz de poderes para ver aonde que vai cair essa imagem. Eu coloquei essa imagem aqui, ela está para exemplificar onde que seria cada tipo de astigmatismo, né? Então, as duas linhas focais aqui na linha de baixo, sendo que o eixo C1 é mais curvo e o C2 é mais plano, né? Então, o astigmatismo hipermetrópico composto estaria todo antes, hipermetrópico simples, uma imagem na retina e a outra antes, o hipermetrópico composto estaria todo depois, o miópico simples, uma imagem em cima e a outra imagem antes, e o astigmatismo miópico composto, as duas imagens estão... é isso mesmo, as duas imagens... depois, quer dizer, no hipermetrópico as duas imagens vão estar depois, e no miópico composto, é a ordem inversa. Passando, então, para a próxima classificação, que é a classificação dos componentes anatômicos, né? Então, os componentes anatômicos, a gente tem que lembrar sempre que a córnea anterior é o principal influente no astigmatismo, principalmente na interface filme-lacrimal e ar, né, que é justamente onde a gente tem uma maior diferença dos N's, que, lembrando da aula do Matheus, a refração depende desses N's, e a pressão externa exercida pelas pálpebras faz aquilo que eu já expliquei na córnea anterior, e altera a angulação, o grau do astigmatismo, a dioptria, a forma da córnea e, por conseguinte, o grau do astigmatismo. Na córnea posterior, a contribuição é um pouco menor, né? A gente tem que saber que acontece, né? Inclusive, a gente está vendo algumas coisas mais modernas que mexem na córnea posterior, mas a gente tem que saber que ela é um pouco mais ignorada, tem menos contribuição nisso aí. Quando a gente vai avaliar, por exemplo, no ceratocone, a gente tem que ver essa córnea posterior e ver a relação com a córnea anterior e por aí vai. No cristalino, a gente tem, então, a gente pode ter lente cone, pode ter algumas alterações, a própria desinserção vai fazer um astigmatismo. Então, esse astigmatismo pode ser causado pela face anterior e posterior. A gente tem que lembrar que o posterior tem um efeito um pouco mais importante, porque ele vai estar mais próximo de onde forma a imagem. A inclinação da lente por uma desinserção ou tombada da lente vai ter um efeito também, né? E a gente tem que saber que o astigmatismo do cristalino, ele é frequente, mas ele é tão pequeno, e geralmente ele está num sentido contrário ao da córnea, então os dois meio que se compensam, e quando a gente vai fazer a refração, a gente não acha ele. E outras causas também de astigmatismo pode ser o astigmatismo retiniano e macular, e fisiologicamente a fóvea está um pouco deslocada, cerca de 5 graus em relação ao eixo óptico, né? Então isso aí pode ter uma alteração também no astigmatismo. Só esqueci de falar uma coisa também, é que no cristalino existe uma inclinação fisiológica, que é de 3 a 7 graus vertical ou até 3 horizontal. E isso aí vai gerar um astigmatismo de 0,25 dioptria cilíndrica, praticamente insignificante, mas isso aí também existe, a gente tem que saber. Então, os princípios da correção, a gente tem que se basear, então, em cilindro e eixo, né? O astigmatismo, então, ele é corrigido por um cilindro que tem um poder e eixo específicos. E a gente pega essa imagem da bola de futebol, a gente vai ver que ela tem um lugar que é como se fosse realmente um eixo da bola de futebol, e essa inclinação, ela pode ser considerada o seu eixo, então. Então, aqui ela estaria na horizontal, aqui na vertical, oblíqua, e por aí vai. Esse eixo varia de 0 a 180, né? A potência do cilindro, ele fica a 90 graus do seu eixo, então é aquilo que o professor está falando. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a cruz de poderes, a gente faz a conversão, a gente pega e coloca, se o astigmatismo que a gente está pegando, ele está a 90, a gente vai colocar lá como se fosse a 180, a gente inverte, ninguém não, o pessoal sabe, mas muitas vezes a gente passa automático por cima disso aí,
e não lembra, mas é por causa disso. O eixo que a gente está prescrevendo nos óculos, a lente dos óculos, ele é perpendicular ao meridiano, né, de maior poder. E a lente da correção do cilindro, ela vai mudar, então, a linha focal paralela ao eixo, né? Então, é o conoide de Sturm, né? E aqui, então, o slide das lentes que eu tinha falado. Então, a gente tem as lentes negativas e as lentes positivas. É importante ver essa imagem, porque eu vou falar depois, quando a gente for prescrever, pensar em prescrever, como que isso aí pode afetar a distorção e por aí vai. Mas a gente pode ver, então, que em um dos eixos a gente tem divergência na lente negativa, mas no outro não, no outro a linha o raio continua paralelo. Agora, na lente positiva, a mesma coisa, em um eixo tem convergência, mas no outro não, o raio continua paralelo. Então, assim, agora vamos falar direto da refração, né? Só que antes de chegar no astigmatismo, a gente tem que lembrar dos passos da refração completa, né? De toda a consulta oftalmológica da refração, porque, por exemplo, se a gente passar sem ver tudo, a gente pega esse senhorzinho que está lendo aqui no computador, e a gente não pergunta para ele que ele fica o dia inteiro trabalhando no computador, isso aí pode passar despercebido, a gente pode fazer uma prescrição errada porque não perguntou para ele como que é o uso normal dos óculos dele. Então a gente tem que fazer tudo, anamnese completa, acuidade visual com e sem correção, avaliar a correção atual e possíveis problemas, fazer a lensometria, né, que é importante a gente saber como que o paciente está adaptado aos óculos, se a gente mudar um eixo muito bruscamente pode ter problema. A refração objetiva, que pode ser feita pela retinoscopia, mas também pelo autorrefrator. Na Unicamp a gente faz mais pela retinoscopia por fins educacionais, né, a gente tem que aprender como é que faz. E a refração subjetiva esférica também é feita antes da refração cilíndrica, né? Então, tendo feito isso, a gente passa, então, para fazer a refração no astigmatismo. E isso aí pode ser feito, a gente tem algumas ferramentas para poder fazer essa avaliação. A gente tem, então, o teste do dial, do dial, né, que é bastante importante, a doutora Mônica sempre fala dele, a gente não tem lá na Unicamp uma tabela, uma carta, né, mas é bastante importante a gente saber que tem, e se a gente tivesse, eu acho que a gente usaria bem mais. É um teste que a gente faz monocularmente, o outro olho a gente pode ocluir ou miopizar, e o olho que a gente vai examinar, a gente coloca entre 20/30 e 20/40 para tirar a acomodação, né, e as linhas, então, para o astigmata, elas vão ter uma nitidez diferente, né, então, as linhas com maior e menor nitidez vão ser os meridianos principais, e o eixo do cilindro negativo, corretor, que é o que a gente estava falando, ele é colocado sobre a linha radial de menor nitidez, o eixo do cilindro, né? Porque o meridiano principal, o de maior poder, ele vai estar no outro sentido para poder fazer a correção. E a gente tem, então, as cartas astigmáticas, né? Tem a de Snellen, T de Taylor, relógio de Wecker, as flechas de Haubitschek, né? A gente tem o V de Maddox também, a figura de Lancaster modificada por Reagan é essa aqui, ó, à direita, que a gente tem a melhor imagem que a gente tem no livro do Milton Ruiz. E essa aqui seria, então, o teste do dial propriamente dito. Certo. A gente tem o buraco estenopeico, bastante importante para a gente poder tirar as distorções da imagem, né? A gente tira esses círculos de difusão na retina. E a gente tem que ver. O paciente tem uma redução da acuidade visual. A gente coloca esse buraco estenopeico, a gente vê se a causa dessa acuidade visual é óptica ou não óptica, se tem alguma opacidade de meio, uma ambliopia, ou se é por causa da própria refração ou uma correção refracional mesmo. Se tiver melhora da acuidade visual, então o erro refrativo ainda não está adequadamente corrigido, né? Agora, se tiver essas opacidades de meio, ambliopia, a acuidade visual não melhora, e inclusive pode até piorar, porque diminui a entrada de luz no olho, né? Isso é bastante importante, principalmente para ceratocone. A gente vê que a gente tira aquelas, não sei se vocês lembram da aula do Dr. Wilson, ele falou sobre isso, a gente tira as aberrações de alta ordem e por aí vai. Programação de anel, programação cirúrgica de anel, eles levam muito em consideração o buraco estenopeico, o pinhole. Então, realmente é muito importante, porque ele realmente vai tirar essas aberrações das mais periféricas, ou vai apenas permitir
essa visão central, e como você falou, se você tiver uma opacidade, alguma coisa obstruindo, vai inclusive piorar, porque você vai ter apenas esse eixo, apenas esse feixe rapidinho, pequenininho, para você conseguir ver. Então, é muito importante e realmente tira essas aberrações. A Mônica escreveu aqui também. É fundamental para a ANEL, para você saber que potencial de visão que esse paciente tem e de melhora quando você acaba, entre 1 milhão de aspas, desentortando a córnea com o anel, tá? Beleza. Então, esses são os testes que a gente faz, que a gente pode fazer, e a gente faz também, a maioria das vezes, quando a gente vai fazer a avaliação de astigmatismo e a refração, a gente usa o cilindro cruzado de Jackson. Isso para não levar em consideração as pessoas que simplesmente batem no autorrefrator e prescrevem aquilo lá mesmo, e é isso aí. Mas o certo é fazer o cilindro cruzado. E o que é o cilindro cruzado, né? Ele é, na verdade, 2 cilindros na mesma lente, de igual valor, né? Um com mais, quer dizer, pode ser mais ou menos 0,25 ou mais ou menos 0,50, depende do aparelho, da lente que você está usando. Elas podem ser avulsas, igual aqui à esquerda do slide. Um é positivo, outro é negativo, e os eixos têm 90 graus entre si, para a gente poder fazer a movimentação e ver como que fica melhor a imagem, a refração subjetiva. O cabo vai estar no meio desses dois, e ele vai girar para poder inverter essas posições, né? Então, quando você roda o cabo que está a 45 graus de cada eixo, o eixo que estava no positivo vai para o lugar onde estava o negativo, e o negativo vai para o lugar onde estava o positivo. É um teste que tem que ser feito de forma monocular, né? Ele já é um tanto confuso para muitos pacientes, principalmente os nossos, né? Que têm mais dificuldade aí, e se a gente fosse fazer binocularmente, seria uma loucura, né? E a gente não precisa fazer a miopização. E como que funciona esse cilindro cruzado, né? Ele vai causar, então, um movimento das linhas focais simultâneo, né? Então, tanto a anterior quanto a posterior do conoide de Strum, né? Lembra daquela imagem. O grau vai ser igual e oposto. Então, ele vai mexer nessas linhas focais. E aí, ele vai tentar produzir um astigmatismo misto igual e tentar colocar o círculo de menor confusão na retina, né? E ele se baseia nesse princípio. A gente tem que aproximar com o grau esférico, que já foi feito, e aí a partir disso aí a gente vai mexendo e tentando acertar onde que está a melhor correção para aquele paciente. Então, assim, eu coloquei aqui as instruções de como faz, eu não vou ler tudo porque seria muito maçante, mas para facilitar, depois alguém quer pegar os slides para ler, está escrito aqui. Mas se a gente pegar aqui na imagem, eu vou fazer tudo aqui na imagem, é mais fácil de entender, né? Então, começando aqui à esquerda, a gente vai ver, primeira coisa, é o eixo. A gente vai ver o eixo. Aí você olha lá, tem essa imagenzinha pra gente, tem o ponto vermelho e o ponto branco, né? Tá em preto e branco, mas vocês entendem. E aí, a gente coloca para o paciente aquilo lá, e mostra, qual que você prefere? Esse aqui, aí você vira, ou esse aqui? Aí ele vai falar, esse aqui é melhor, ou esse aqui é melhor. Dependendo de como for, vai ser um resultado. Então, se o vermelhinho, assim, ele, por exemplo, ele escolheu A1, você vai rodar o eixo em direção ao pontinho vermelho. Então, ele pode ter escolhido a escolha 1, ponto vermelho estaria à esquerda da imagem, você roda para aquele lado. Se ele escolheu 2, estaria à direita da imagem, você roda naquele sentido, né? Então, é mais sentido mesmo. A esquerda seria anti-horário, a direita seria sentido horário. E aí você vai fazendo isso, tem que lembrar que o paciente tem que ficar olhando nas 2 ou 3 letras que ele enxerga melhor, né, para poder focar nisso aí. E aí a gente tem que começar com uma base. A gente coloca, por exemplo, os óculos antigos do paciente, ou então o que a gente achou na retinoscopia. E aí, a partir disso, vai perguntando, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Você tem que fazer isso, a imagem vai piorando à medida que você vai girando. Mas a gente tem que fazer isso e vai perguntando, e a hora que ele falar assim, não, tá igual. Aí pronto, você achou, então, o eixo que você está procurando. A gente vai estar na posição exata do eixo. E as referências não falam quanto que seria a sensibilidade dos pacientes de grau, né? Se a gente rodar um pouquinho, 5 graus, por exemplo, os pacientes percebem. Mas com a prática a gente vê que, dependendo da cognição do paciente mesmo, só um minutinho que entrou alguém aqui. Dependendo da cognição do paciente mesmo,
ele vai conseguir ver com muita pequena diferença. Então, coisa de 5 graus ele consegue ver. E aí, você achou, então, finalmente o eixo, né? Alguém ficou perdido nessa parte? Se quiser, eu repito. Certo, então eu vou passar para o próximo. Então, à direita, agora que a gente achou o eixo, a gente vai para o poder. Mesma coisa, a gente tem o mesmo cilindro, só que agora a gente vai rodar ele 45 graus, de forma que o eixo negativo ele vai estar em cima do eixo que está a sua lente, que você tinha colocado antes, que você tinha posto previamente, né? Então, você colocou a lente lá, por exemplo, a 180, é o grau prévio do paciente. E aí, antes você estava fazendo com as lentes a 45 graus, 45 e 135. Agora você vai fazer a 180 e a 90. Beleza? Então, você vai rodar. Qual que o paciente vai preferir? Então, isso aí depende. Se, por exemplo, ele preferir aqui, que nesse caso aqui está com o eixo a 90, né? Se ele preferir em 90 graus o ponto branco, significa que você tem que diminuir a dioptria, ou seja, colocar menos dioptrias negativas. E se ele escolher o pontinho vermelho a 90 graus, você tem que aumentar, né? Aqui está invertido, eu editei essa imagem, mas eu não tinha visto essa parte aqui de baixo. Estava invertido de positivo para negativo, eu mudei para poder facilitar, então descarta essa parte de baixo. Aí, se o pontinho branco que tiver no eixo for o que ele preferir, você vai diminuir o cilindro negativo. E se for vermelho, você vai aumentar. Tem que fazer esse processo até o paciente falar assim, não, é isso aqui que está igual, as duas. Não tem nenhum melhor, está igual. Aí você achou, então, finalmente o seu cilindro. E achou o cilindro, achou o eixo, achou o poder, beleza. Então agora a gente vai voltar para o esférico e vai fazer o ajuste de novo, né? Porque quando a gente muda a dioptria cilíndrica, lembra do equivalente esférico. Se você mudar 0,5 no cilindro, você está mudando 0,25 no esférico, né? Então isso aí a gente tem que lembrar disso e sempre corrigir se tiver algum problema, ou se você vir que, por exemplo, mexeu mais do que meio grau, você vai lá e muda o esférico também, refaz a parte esférica. E aí você vai reposicionar o círculo de menor confusão na retina. Ele estava antes na retina, né? Aí você colocou cilindro negativo naquele eixo, colocou, que é essa imagem da figura aqui, ó. Você colocou e ele ficou, a retina é o R. Então, a bolinha saiu do cilindro, né? E aí, no caso aqui, ele colocou positivo, né? Então, ele trouxe, se a córnea tivesse à esquerda, ele trouxe a retina, a imagem para frente da retina. E aí você vai ter que colocar os graus até você colocar a imagem na retina de novo, certo? E a gente vai ter que fazer, então, o balanceamento binocular, o fogging e o teste vermelho. Uma coisa que é importantíssima, se o cilindro mudar demais do que você tinha, do que o paciente já tinha, você testa de novo o eixo, porque quanto mais alto for o cilindro, mais fácil vai ser de você achar o eixo. E se o esférico mudar muito de novo, aí você tem que repetir o cilindro, porque aí você já mexeu no sistema todo de novo. Certo? Uma coisa que é importante também é você abrir as duas lentes, né? E perguntar para o paciente, ó, esse aqui é o que a gente achou agora, mas aí você volta para a lente anterior e fala, esse aqui é o que você tinha, como que tá? E o que você pode fazer também é colocar lentes de prova, né? Numa armação de prova, na caixa de prova, né, as lentes, e você monta como se fosse um test drive de óculos, né, e aí pede para o paciente andar um pouco e ver se ele se adapta, ou se ele tem aquelas aberrações, distorções de imagem, por exemplo, subir uma escada, ele pode tropeçar, pode não entender o que está acontecendo ali, ficar perdido, e por aí vai. Voltei. Passando então à frente, a gente vai passar para a fase da prescrição, então, e tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração para prescrever essas lentes cilíndricas ou tóricas, né, essas lentes, né, que tem componente esférico e cilíndrico, para o paciente. Na fase mais precoce da vida, a gente tem esse fluxograma aqui à direita, que o Milton Ruiz coloca no livro dele, que a gente tem os limites superiores, a gente vê muito isso nas aulas de oftalmopediatria, né? Então a gente tem esses limites, que inclusive a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria tem os seus limites lá, que eles
eles lançaram, a gente usa muito isso, inclusive a gente usa praticamente eles no ambulatório, tem algumas mudanças que os professores fizeram, mas é isso aí. Se tiver fora dos limites superiores normais, então, se for pequeno, a gente pode acompanhar, só repetir os exames e avaliar isso aí, uma visão binocular normal, a gente acompanha. Se tiver alteração da visão binocular, ou então uma grande magnitude do eixo, a gente tem que prescrever esse astigmatismo. Se o astigmatismo for pequeno, bilateral, assimétrico, não precisa corrigir. Quando o astigmatismo é muito alto, você corrige tudo para poder permitir esse desenvolvimento visual normal e, por exemplo, tratar uma ambliopia, né? Quando o paciente tem mais de 2 anos de idade, se o astigmatismo, é aquilo que eu estava falando, astigmatismo limítrofe você vai examinando, e você examina 3 vezes consecutivas. Se permanecer estável, você pode você pode prescrever a correção total. Já nos adultos, eles têm uma redução da plasticidade cerebral, né? Então, também é um assunto que a gente fala muito na oftalmopediatria. E ele também tem um aumento da demanda visual. Então, o adulto, ele está lá lendo livros, ele está mexendo no computador, digitando, lendo números pequenos. Por exemplo, você pega uma enfermeira, uma técnica de enfermagem que precisa ficar lendo os rótulos do remédio. Então, eles precisam eles têm uma demanda maior. E eles vão ter mais sintomas por causa disso, porque eles vão precisar de usar essa visão mais aguçada, mais exigente, e não vão conseguir fazer uma acomodação tão grande, ou essa plasticidade cerebral, que seria, inclusive, o que os pacientes desenvolvem quando eles têm um astigmatismo muito alto não corrigido por muito tempo. Aí eles acham que aquela imagem distorcida é anormal, né? E por aí vai. E aí a gente entra numa questão que é bastante delicada. Você vai prescrever quanto para o adulto? É parcial ou é total? Porque se você prescrever um paciente que tem um grau mais alto e você prescreve tudo de uma vez, lembra das distorções. O paciente está acostumado com uma coisa que você vai passar e vai mudar totalmente o mundo dele, né? Então, se você for fazer uma prescrição dessa, tem que explicar para o paciente. E se for um paciente que é muito ansioso, muito exigente mesmo, é melhor que você não prescreve parcial e depois você aumenta com o passar do tempo. Então, esses pacientes sensíveis e críticos, né? Só que lembra, quanto mais jovem, mais fácil é adaptar. Se o paciente tiver essas histórias de frequentes alterações de prescrição e astigmatismo, você também passa parcial. Agora, se o paciente for tranquilo e não for tão exigente assim, você pode passar prescrição total, que muitas vezes 2 a 3 semanas ele se adapta. Aqui você tem que conversar muito, tá? Você tem que explicar para o paciente, realmente gastar o tempo da consulta explicando todas essas possibilidades, tá? Eu gosto sempre de abrir para o paciente, explicar, e no fim das contas ele vai decidir junto comigo, você entendeu? É lógico que tem esses pacientes mais ansiosos, esse você pode sugerir algumas coisas, mas eu acho importante você não induzir ou pré-julgar. É sempre importante, principalmente em casos aí desse estigmatismo mais alto e monocular, você explicar. No fim, ele acaba decidindo, mas não subjugue direto, assim, não entre com preconceito antes, conversa e ele acaba decidindo. Você tem que munir ele de orientação suficiente para que ele decida, tá? Uma outra coisa para a gente lembrar, que, assim, reforçando isso que o Gabriel falou, prescrição de astigmatismo em pacientes que adquiriram esse astigmatismo depois, por ceratocone ou por um transplante de córnea. Aí eu acho que vale mais ainda essa tomada de decisão em conjunto. Experimenta, mostra, faz lentes de prova, testa, coloca os 2 olhos para o paciente ver como é que fica essa distorção, testar e sentir essa distorção e a correção dela antes de prescrever. Beleza. Passando para o próximo ponto, então, a gente vai falar agora dos presbitas, né? Pacientes com uma idade um pouco mais 40 anos para cima, né? Então, assim, o eixo e o poder do cilindro, perto e longe, é diferente, principalmente se for um astigmatismo mais alto. Então, você tem que lembrar que quando você coloca uma película ou coloca um multifocal, vai ter distorção também. E é aquilo que eu falei, quando você
vai ler, vai focar, vai acomodar, você tem esse movimento de ciclotorção que vai mudar o eixo do olho. Então, isso aí, se for um astigmatismo alto, cara, vai mudar muito, assim, a visão, a percepção do paciente, porque é aquilo que eu falei, quanto mais alto, é mais fácil para a gente ver no cilindro de Jackson quanto que é o eixo, mas é pior para o paciente se mudar um pouquinho. Então, se a diferença de longe e perto for maior do que 5 graus, ou 75 dioptrias cilíndricas, isso aí pode dar um desconforto para o paciente. E aí o melhor é passar um par de óculos para longe e um par de óculos para perto. Certo? A anisometropia astigmática é justamente isso. Então, assim, você pode ter uma aniseikonia por causa dessa anisoforia vertical induzida nessa área da leitura da película ou da mudança da lente multifocal. E passando, então, à frente, a gente vai falar um pouco agora do baixo grau. O baixo grau, ele é aquele astigmatismo que causa mais desconforto do que uma redução da acuidade visual. Então, aquele paciente que chega com queixas de astrenopia mesmo. Então, esse paciente, ele vai ver, por exemplo, 20/20, mas vai estar com dor de cabeça, e aí a gente tem que fazer aquele diagnóstico diferencial, ver como que é a refração, para poder chegar ao diagnóstico, e ver se vale a pena fazer a prescrição, né? Então, se for sintomático, é um dos principais motivos para a gente passar uma prescrição para o paciente, se a causa for essa. Quando a gente vai fazer a retinoscopia, um astigmatismo de baixo grau, pode ser difícil, né? Porque você pode não encontrar bem o eixo, ou o poder, e por aí vai. Então, é melhor fazer, a precisão maior que você vai ter vai ser na refração subjetiva, né? E esse manejo, ele deve pesar muito esses sintomas que eu estou falando para vocês, por causa, e a personalidade do paciente também, aquilo que eu estava falando anteriormente. A gente, então, como os professores complementaram anteriormente, a gente tem que levar em consideração isso e conversar com o paciente, né? De forma geral, quando a gente vai mudar muito um eixo ou um cilindro, cilindro, as mudanças mais conservadoras, elas têm menos problemas na adaptação. Então, pode ser que seja melhor você esperar um pouco, passar uma refração mais baixa, tirar um pouquinho do astigmatismo para poder ter uma melhor adaptação. E no alto grau, que já é bem mais importante a redução da acuidade visual, o paciente vai ter mais dificuldade para aceitar a correção, justamente por causa daquilo que eu falei. Ele não vai ter mais, se ele for mais velho, aquela plasticidade que ele tinha de quando ele formou a imagem, de como que ele achava que a imagem era normal na retina dele. Quando você coloca a imagem como realmente é o normal, que é o normal, assim, para a imagem opticamente normal, o paciente não aceita isso. E ele vai querer o que ele já estava acostumado. Então, a refração subjetiva é frustrante. Tinha um colega que falava, inclusive, a refração subjetiva, cada paciente tem os óculos que ele pede, né? Então, se o paciente quiser os óculos do jeito que ele estava acostumado a enxergar, ele vai te induzir a um erro por causa disso. O astigmatismo de alto grau é mais comum a favor da regra e oblíquo do que o contra a regra, e aquilo que eu falei, quando é assim, geralmente, no a favor da regra, a causa é genética, e no oblíquo, geralmente, é congênita, né? E pode ser que seja necessário a gente se basear para corrigir em métodos objetivos, uma ceratometria, por exemplo. Agora, quando a gente vai pensar na criança que pode desenvolver uma ambliopia por causa de uma alta metropia astigmática, a gente tem que lembrar que quando a criança tem ela pesa mais para o lado da hipermetropia, a ambliopia aumenta, porque a criança não consegue acomodar aquilo lá. Agora, se for para o lado da miopia, ele já consegue acomodar, e mesmo que a visão não seja melhor, ele tenha sintomas, é melhor para enxergar. Então, ele vai acabar estimulando um pouco mais o centro de visão e todas as áreas que são afetadas na ambliopia, né? Como eu falei, o astigmatismo irregular eu vou deixar mais à frente, mas como ele está muitas vezes associado em ectasias e por aí vai, a melhor correção para ele é com o uso de lente de contato. Agora, quando a gente vai prescrever, a gente tem que levar em consideração também a acomodação e a vergência, né? Então, quando a gente corrige a imagem do astigmatismo, as imagens da retina ficam melhor definidas, e isso aí vai amplificar, vai melhorar a vergência, né? Então, a imagem funde melhor e a gente vai conseguir ter uma vergência funcional melhor. E vai ter correção das anomalias de binocularidade, né? Agora, quando a gente tem um alto astigmatismo no olho, um defeito esférico no outro,
se a gente prescrever tudo, a gente vai ter essa anisoforiese sintomática, né? Essa diferença da imagem. E o efeito prismático que vai ser gerado pela lente, pelo cilindro, pode atrapalhar muito a qualidade de vida do paciente. Então, a gente geralmente prescreve parcialmente, sacrifica esse grau aí. Certo. Um outro problema que é bastante importante da gente sempre lembrar, inclusive, é o Milton Ruiz, ele cita o seguinte: se você viu tudo e não achou o problema na sua prescrição, o paciente está queixando, volta na lidoconia e olha direito, porque muitas vezes é a causa de dificuldade de adaptação. Então, a gente vai ter um poder diferente em cada meridiano do astigmatismo e a magnificação vai ficar diferente, então, né? Magnificação ou diminuição da imagem? Coloquei magnificação porque se a gente colocar numa fórmula, por exemplo, vai ser a mesma coisa. Mas quando os pacientes eles continuam a ter esse problema, a gente tem que suspeitar a anisoconia e considerar uma indicação de correção, né? A gente tem que saber bastante sobre a confecção de lentes quando a gente está pensando nisso aí, né? Como que faz a lente, a curva base, aonde que vai ser o cilindro, se ele vai ser anterior, posterior. Eu vou falar mais sobre isso, se não me engano, é o próximo slide. Então, a gente tem que saber como que vai ser isso aí, como que vai estar, onde vai estar o centro óptico, por exemplo. Só que as lentes isocônicas, elas não são muito bonitas, né? Tem essa cosmética pobre e elas são muito caras. Então, assim, é raro de utilizar, mas quando você precisa, você tem essa ferramenta. E aí, como eu falei, a gente tem que considerar esses aspectos nos óculos, né? Quando a gente vai prescrever os óculos. Então, o tamanho da armação ele é bastante importante. O Milton Ruiz cita, então, que o menor possível seria o ideal, porque o diâmetro da lente menor, ele vai prevenir a distorção da imagem, assim como a distância vértice. Quanto menor, melhor. A diminuição dessa distância, então, ela diminui nas lentes positivas e aumenta nas lentes negativas o poder da magnificação. E, então, seria o ideal a menor distância possível. No cilindro negativo, é melhor você colocar na superfície posterior, né? Então, porque ele vai ter menor distorção no fim das contas no sistema óptico. Então, vai causar menor distorção e é melhor para o paciente, vai ter mais conforto com isso. O alinhamento do centro óptico é bastante importante. Se tiver desalinhado, pode ter até efeito prismático. Então, isso aí a gente tem que sempre olhar. E o índice de refração também é bastante importante, porque quanto mais alto, as lentes vão ser mais finas e a curva base mais plana. E aí eles vão afetar também a magnificação da imagem. E isso aí tudo a gente tem que pensar na hora de prescrever. Só uma coisinha interessante não sei se você ia falar isso agora, em relação à armação, orientar os pacientes, principalmente em cilindro alto, não usar aquelas armações que são presas por parafusinhos. A perninha do óculos é presa por um parafuso, porque ela solta muito e a armação tende a mudar a posição. Então, obviamente, o cilindro vai mudar a posição. Então, sempre prestar muita atenção. Se o paciente tem um cilindro razoável, eu gosto de colocar, inclusive, essa consideração para o paciente na hora de escolher o tipo de armação. Então, escolher uma armação de acetato com o bordo mais fixo é melhor no paciente com astigmatismo do que aquelas presas por parafusinho na beiradinha da lente. Beleza. Não, eu não ia falar. Vou falar agora das mudanças de eixo. Então, obrigado, professor. As mudanças do eixo, então, elas são importantes. E esse slide, especificamente, eu fiz questão de deixar ele bastante cheio de texto, mas é porque eu tirei tudo do Boris e traduzi, né? Quase que literalmente. Então, eu vou até pedir a opinião dos professores, que eu fiquei bastante em dúvida nisso aí. Porque ele fala o seguinte: se os eixos dos cilindros eles tenderem a ficar próximos dos meridianos vertical ou horizontal, por exemplo, uns 170 ou 5, 15 graus, a gente pode colocar o eixo a 180 graus, mesmo que o eixo não seja exatamente em cima do meridiano, porque isso vai interferir menos, né, na orientação, né? Então, o paciente ele já está acostumado com o que é horizontal e o que é vertical. E aí a distorção estaria nesses meridianos aí e seria mais confortável. Então, o paciente teria melhor adaptação. Mas esses pacientes com cilindro relativamente alto, encontrado em eixos fora dos meridianos,
mas nunca usaram cilindro antes, eles falam para fazer isso. Então, por exemplo, ele achou 15 graus com menos 4 de astigmatismo. E aí ele orienta, então, trocar isso aí para não ter tanta distorção. E também ele fala para usar o mesmo princípio quando a gente vai fazer grandes modificações em um eixo. Então, se mudou muito da lente, da prescrição prévia do paciente, pode ser que você simplesmente ignore o que o paciente preferiu e prescreva no eixo que estava já, porque ele estava acostumado. E ele coloca essa frase: às vezes é preciso escolher entre a posição que definitivamente melhora a acuidade, mas ameaça perturbar a orientação, a uma que tende a afetar em menor grau as duas coisas, né? E aí, fiquei perdido. Eu concordo plenamente com essas colocações. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, vocês já me viram falando disso lá no ambulatório de refração, é observar os eixos complementares, né? Se esse paciente tem, por exemplo, 10 e 170, 150 e 30, porque em geral isso acompanha muito. Se a gente olhar topografias de olhos sem grandes irregularidades, a gente vê que esses eixos tendem a ser complementares. Qualquer mudança que você vai fazer em um eixo mostra muito bem para o paciente, se for uma mudança muito radical, principalmente, e de preferência não mude muito, porque realmente essa questão do estar acostumado é igual aquele sapato que você já está usando e um sapato novo. Criar, às vezes, muita dor de cabeça para você, para o paciente e depois para você, né? Então, observar essa complementariedade de eixos também costuma ser bem verdade. É isso mesmo, né? Mudou muito. Primeira coisa que eu faço olha, na sua refração antiga estava assim. Confirma para mim que mudou mesmo. Então eu faço essa prova até para ele entender, né? Deixo ele bem orientado. E de novo, a Mônica também falou, se tentar manter o eixo no mais próximo do que era, ajuda, né, na própria adaptação. Se a adaptação, o paciente estava adaptado àquilo, se vai mudar muito bruscamente, não vai funcionar. Obviamente, se tiver, por qualquer motivo que seja, mudado drasticamente esse eixo, eu mostro para ele, estava assim, agora está assim. Você tem certeza? Ah, não tenho. Mas ainda assim você vai de leve para não ter essa drasticidade, essa quebra brusca aí da adaptação que ele tinha. E sempre mostra depois com os dois olhos, sempre binocular para o paciente realmente sentir, porque às vezes esse estar acostumado tem a ver com a binocularidade também. Então abre as duas oculares, mostra para ele, olha, eu achei, quando a gente separa um olho, eu achei esse eixo, quando a gente coloca os dois é assim, o que você está usando é assim. Então isso precisa ser muito bem explicado. E não precisa de tanto tempo para isso não. Você sabendo direcionar direitinho o que você está perguntando para o paciente, é uma resposta fácil de você obter. Beleza, muito obrigado. Estamos terminando já essa parte, essa teoria toda. O que a gente tem que esperar depois da prescrição, então? Se tiver tudo certo, assim, um paciente adequadamente orientado, que pode ter distorção, ou o médico, o oftalmologista seguir todas as orientações de lente, de distância vértice, centro, óptico, por aí vai, e colocar na prescrição, e a grande maioria dos pacientes vão se adaptar bem em 2 a 3 semanas, à prescrição nova. Mas tem aquela questão da personalidade que eu citei, e se o paciente não der certo, você diminui o astigmatismo dele, não deu certo, aí vale a pena pensar na aniseconia, né, que foi justamente o que o Milton Ruiz falou no livro dele. Ele fala justamente isso. Então, a aniseconia, muitas vezes, ela fica escondida, a gente não pensa nela, e muitas vezes ela está causando o desconforto do paciente. Coloquei aqui uma tabelinha, depois o pessoal que pegar o PDF pode olhar, tranquilo, é uma tabelinha do Boris de recomendações. Eu coloquei alguns casos clínicos, 4 casos clínicos, para a gente discutir. E aí, a gente está com 1 hora de aula agora, e eu não sei se dá tempo de discutir. Podemos, professor? Não sei, acho que sim, ver com os colegas, ou então, de repente, a gente pode deixar os casos, porque eu acho que a gente vai ter o final do nosso roteiro antes do ano acabar. Então, a gente poderia, de repente, deixar casos clínicos para a gente descrever depois. O
que vocês acham Entendi. disso? Eu acho super bacana ter caso clínico. O roteiro, eu acho que ele vai até setembro, outubro. E depois a gente vai ter várias semanas que seriam exatamente para a gente fazer discussões clínicas. Acho que a gente podia deixar assim. Ou então planejar nas próximas aulas da gente fazer uma aulinha mais curta e depois ter mais casos clínicos. Não sei, se vocês quiserem responder aí no chat. Se a senhora quiser, eu falo bem por cima e tiro o suspense dos casos aí para exemplificar. Eu já falei de todas as questões que Faz isso aparecem. então, e aí depois a gente planeja, Então, tá bom. no final do roteiro, a gente volta para esses casos e discute também depois com Beleza. detalhe, com calma. Dá uma Uhum. passadinha só para mostrar então como é que é. Tudo bem. Então, esse primeiro caso, uma paciente, uma mulher jovem, com sintomas de astenopia, mas a visão normal, sem problemas de estrabismo, a refração dela é essa que vocês estão vendo, e a visão dela de 20/20, ou 1 nos 2 olhos, né? E aí a classificação e a conduta, então, ela seria um astigmatismo hipermetrópico composto, um a favor e o outro oblíquo. Essa queixa é principalmente porque o astigmatismo, a acomodação tenta colocar o círculo de menor confusão na retina, e força, então, a musculatura ciliar e causa astenopia. E, então, a conduta foi essa prescrição, tirou um pouquinho do grau esférico, e prescreveu o que tinha achado na refração. Passou por 2 semanas para adaptar, e depois, quando estiver exercendo as atividades que ela estava aplicando. O próximo caso é uma criança de 5 anos, a mãe viu que o filho estava secando, estava fazendo aquele squinting, né, para ver a televisão, que é para formar o buraco no peito. Estava com a acuidade visual com correção de 0,33, né, e sob psicopedia, ele colocou o grau lá, que hoje vocês estão vendo, chegou a 25, então não estava normal. Tinha uma instrução normal, né, e a conduta, então, a gente pensa, então, que a criança, ela, por segurar os objetos muito próximos aos olhos, a acuidade visual dela é baixa. E ela continua baixa depois que faz a refração, né? Então, a gente tem que pensar nessa ampliação. E a isoforia para perto, eu nem tinha comentado, tem uma isoforia um pouco mais para perto do que para longe. Isso significa sintoma acomodativa, a acumulação tenta compensar e forma essa isotropia acomodativa. E aí foi prescrito, então, a refração total para ela por causa da diminuição da acuidade visual. E revisão em 3 a 6 meses para acompanhar o desenvolvimento. O terceiro caso, o penúltimo caso, uma paciente de 32 anos com dificuldade para ler também, e ela tinha outro par de óculos há 2 meses, que estavam funcionando bem para longe, que é esse que vocês estão vendo aqui. E os óculos antigos estavam funcionando bem para perto, né? E a acuidade visual com os óculos para longe, que são os mais novos, estava de 1 nos 2 olhos. A amplitude de acomodação 6 de teste e a esteropsia boa. Aí foi feita a refração sobre psicoplegia, e a conduta dela, então, para ela, então, foi o que eu tinha falado. Quando tem essa diferença, um astigmatismo muito alto, você prescreve 2 pares de óculos, um para perto e um para longe. Faz a refração nas 2 posições, como que a paciente geralmente usa no dia a dia, pergunta para ela, essa distância, ela te fala, você faz a refração dela e prescreve, ela vai se adaptar melhor. E o último caso é um paciente de 35 anos, que é técnico de eletrônica, e ele perdeu os óculos, que ele estava usando há 2 anos, e queria fazer um novo par de óculos, né? E ele tinha sido no receita aos 7 anos de idade, que não usou por muito tempo. A gente não sabe o motivo. Então, a atividade de composição estava normal, com o buraco com o peito, e J2 para perto, então era boa. Foi feita a refração sobre psicologia, tinha um astigmatismo de menos 3 e menos 2,5, e foi prescrito, então, o astigmatismo total. E o paciente voltou 2 semanas depois, e de novo, depois de 4 semanas depois, referindo o conforto com os desóculos. O astigmatismo, a classificação é essa que vocês estão vendo aqui, e esse caso mostra problemas de adaptação aos óculos dos pacientes com astigmatismo, né? Então, foram feitas, a gente tem que mudar essa receita nova e diminuir esse astigmatismo para o paciente se acostumar, né, para ele poder adaptar. Então, o que foi feito? Foi diminuído o astigmatismo em menos meio em cada olho. E o paciente teve melhora com a prescrição nova.